Hoje, sexta-feira, o nosso Jornal da Manhã, um Jornal da Manhã especial, domingo, dia da eleição, e a gente vai aqui falar um pouco sobre o pleito eleitoral desse ano de 2020. Um pleito, claro, com algumas adaptações devido à questão da pandemia, e também a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Quem nos acompanha pela internet pode utilizar aí o espaço dos comentários e também fazer a sua pergunta, que, se o tempo, é claro, for hábil, a gente estará aqui também respondendo. E para responder essas questões, com satisfação, eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan, ele que é o juiz eleitoral aqui da 33ª Zona Eleitoral do município de União da Vitória e atende também o município vizinho de Paula Freitas, doutor juiz Elvis Jackson Melnick. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia a todos os espectadores. Vamos tentar resolver algumas perguntas aí que o Tiago tem para trazer para nós aí. Claro, doutor, a primeira questão é um ano 2020, né, um ano de eleições municipais, mas um pouco diferente, porque temos presente aí a questão da pandemia, a questão do Covid-19, onde muitas pessoas deixam de ir nos locais que até então de costume, né, com medo ou até mesmo uma precaução de estar aí, então, acaba pegando o vírus. Para esse pleito eleitoral, quais foram as medidas necessárias, as adaptações feitas para que garanta a segurança do eleitor, para que possa ir até o seu local de votação e retornar com total segurança? A Justiça Eleitoral, quando ela percebeu que a Covid poderia interferir nas eleições, começou um processo de selecionar o melhor panorama possível para as eleições, para adaptar as eleições para prefeito em 2020. Chegou-se, inclusive, a cogitar a questão da unificação das eleições 2022, mas isso teria um problema em relação à prorrogação dos mandatos dos prefeitos, dos vereadores, né? Então, para isso, a solução mais viável seria manter as eleições ainda em 2020, não deixar passar do dia 31 de dezembro. Para isso, a Justiça Eleitoral tomou algumas providências, algumas precauções, dentre elas, os mesários vão ter que utilizar máscara e face shields, né? A maior mudança foi em relação à data, de fato, dia 15 de novembro, agora domingo, serão as eleições. E também a questão da biometria, que foi retirado até para acelerar o processo de votação, né? A biometria, ela causava alguma demora no exercício do voto de cada um dos eleitores, e a biometria foi retirada, primeiro também para a questão da propagação da doença, né? Colocar o dedo no leitor biométrico ali poderia transmitir o vírus, mas a principal influência vai ser na questão do tempo até de cada eleitor. Nós teremos também álcool em gel em todos os locais de votação. Antes do eleitor digitar o seu voto, ele vai fazer a higienização, e após também vai ser feita a higienização das mãos, né? Nesse ano não vai ser, a gente pede para que não seja feita a entrega do título de qualquer documento para o mesário. Basta que o eleitor aponte, né, o título para o mesário, ele vai fazer a conferência, vai conferir o nome do eleitor, e aí vai ser liberada a urna para a votação do eleitor. E até a orientação é para que cada um leve a sua própria caneta, né? Até para evitar esse contato mais... Certamente isso muita gente vai acabar esquecendo, mas a orientação é para que leve essa caneta. O melhor seria levar a caneta, né? A gente vai ter a caneta disponível lá para assinar o caderno de votações, mas o ideal é que cada eleitor leve a sua caneta já para higienizada. A questão da máscara é essencial. Aí, se o eleitor comparecer sem máscara, não tem como permitir o voto, né? Vai ter que retornar para casa ou conseguir uma máscara em algum lugar, mas não será permitido o acesso do eleitor no seu local de votação sem a máscara. Outra pequena modificação que teve também foi quanto ao horário de votação. Até algumas dúvidas a gente tirava aqui fora do ar, né, quanto às primeiras horas da manhã, voltadas justamente para o público, digamos, o público de risco, né? Na verdade, são os eleitores com mais de 60 anos. Né? Então, qualquer eleitor com mais de 60 anos vai ter a preferência de votação das 7 da manhã até as 10 da manhã. Né? Essa preferência não quer dizer que outros eleitores, especialmente quem acompanhar esse grupo de eleitores, pode exercer o voto nesse horário, mas a preferência vai ser dada para os maiores de 60 anos. Bom, e horário também, aquela questão. O brasileiro tem sempre o costume de, né, chega atrasado em cima da hora. 17 horas, fecham-se os portões e aí aquela desculpa, o ônibus atrasou, qualquer outra desculpa não vai colar, não vai adiantar, né? Vai ser 17 horas e acabou. Né? Até as 17 horas, quem estiver na fila vai receber a senha para poder votar. Quem não conseguir chegar a tempo não vai conseguir exercer o voto ali, né? A gente só recomenda que chegue antes, vá antes, porque visualmente as filas vão estar maiores, né? Porque vai ser guardada uma distância de 1 metro entre um eleitor e outro. Então, aparentemente, as filas estarão maiores. Então, dá essa impressão de que
vai demorar um pouquinho mais para exercer o voto. De qualquer forma, a justificativa pode ser feita até 60 dias após o pleito, né? Excelente. Bom, doutor, a gente agora, ontem, por exemplo, no rádio e na TV, finalizou aí o período de propaganda política eleitoral gratuita e obrigatória no rádio e na TV. Mas ainda hoje sexta-feira, teremos amanhã sábado, o que o candidato pode estar ainda divulgando de seus materiais? Hoje ele ainda pode estar divulgando na internet, né? Que é, na verdade, o principal meio de divulgação das ideias para esse ano, né? Nós tivemos o problema da Covid, não pôde ter um contato maior do candidato com o eleitor, mas por meio da internet ele conseguiu um acesso bem legal aí para fazer a divulgação das ideias dele. E para o eleitor, geralmente tem um eleitor que ele faz ali a sua propaganda para o candidato de sua preferência, para ele tem alguma restrição? Ainda hoje ele pode fazer esse tipo de divulgação, né? A partir de domingo já não pode mais. Na questão do eleitor, ele pode, por exemplo, até no dia das eleições, ele pode se dirigir até o local de votação com a camisa, broche, essas coisas, né, para identificar em quem ele vai votar. Mas essa manifestação tem que ser sempre silenciosa, né, e não pode ter agrupamento de pessoas ali, aglutinação de pessoas, e isso é proibido, né? Vai configurar a boca de urna e pode até determinar a lavratura de um termo circunstanciado e condução do eleitor até o fórum, né? Nas ruas, as manifestações que acontecem geralmente com a entrega de santinhos ou os chamados bandeiraços, já terminaram esse prazo? Ainda dá para fazer isso? Ainda dá para fazer a divulgação nas ruas, né? Só a gente recomenda aos eleitores que façam qualquer tipo de denúncia em relação a problemas que haja de circulação de carro ou de pessoas, né? É permitida a divulgação ainda, a panfletagem e as passeatas, mas que não pode dificultar a circulação de carros e nem de pessoas, né? Isso é bastante importante que o candidato tome essa consciência e não atrapalhe também o trânsito, né? Até esse ano, já como foram as eleições passadas, melhorou bastante a questão, digamos, visual, né? Porque até então tínhamos aquelas banners enormes, as bandeiras com tamanhos gigantescos, lembro que até atrapalhava muito o trânsito, né? Muitos motoristas reclamavam, os adesivos em tamanhos também grandes, tudo isso foi adaptado, os cavaletes também, né? Tudo isso foi retirado para uma melhor questão, até visual, né? Acredito que para o candidato isso acaba virando até uma propaganda contrária em vez de ajudar, né? Na verdade é exatamente isso, né? Quanto mais bandeiras grandes e atrapalhar o trânsito, o candidato acaba perdendo voto, né? Pelo menos ao meu sentir seria dessa forma, talvez do seu também, né? Mas a proibição de cavaletes e principalmente outdoors, né? Teve a proibição por meio de resolução, isso melhorou muito o aspecto visual da cidade. Quem compara com 10 anos, 12 anos atrás, percebe que a diferença é nítida, né? Hoje em dia a campanha é limpa, a cidade continua limpa, mesmo em época de eleição, né? Aqui com o juiz eleitoral da 33ª Zona Eleitoral, atendendo os municípios de União da Vitória, Paula Freitas, claro que a zona eleitoral também compreende demais municípios, mas por serem justamente muitos municípios, aqui houve uma divisão entre os juízes para poder melhor atender cada município. Estamos aqui com o Dr. Elvis Jackson Melnick, ele atende então os municípios de União da Vitória e Paula Freitas. União da Vitória até que é o maior da comarca, se tratando em número de eleitores. Doutor, a gente falava no bloco anterior sobre até as questões ali das medidas tomadas para a prevenção, né, da questão do Covid-19, mas se aquele eleitor que hoje está apresentando algum sintoma, né, seja qual ele for, febre, tosse, enfim, não está se sentindo bem, e ele querer votar, é melhor ele não comparecer no dia do pleito, né? A Justiça Eleitoral recomenda que ele não vote, né? Se ele teve qualquer sintoma de Covid nos 14 dias anteriores às eleições, ou seja, a partir do dia 2 de novembro, né, a Justiça Eleitoral recomenda que ele não vá votar. Deixa uma próxima oportunidade de exercer o seu direito, né? Tanto o eleitor quanto o mesário também, né? O mesário, às vezes, pode acontecer dele também sentir algum sintoma, então a Justiça Eleitoral recomenda que não vá votar e faça a justificativa mais tarde. Como eu disse anteriormente, são 60 dias para a pessoa fazer a justificativa dela, e a apresentação desses sintomas pode vir a ser de fato um Covid e pode acabar disseminando durante a eleição, né? Então, diferente dos anos anteriores, que a orientação era: eu estou fora, estou viajando, estou fora do meu domicílio eleitoral, procurar um colégio eleitoral desse município onde eu esteja e ir lá fazer a justificativa. Então, nesse ano específico, até essa questão, a orientação é evitar procurar esses locais? A orientação é se for justificar, não sair de casa no dia das eleições, né?
Se você estiver fora da tua cidade, do teu domicílio eleitoral, você pode fazer a justificativa pelo próprio e-título. O e-título é um aplicativo que a Justiça Eleitoral liberou, né? E no próprio e-título ele consegue identificar, o aplicativo consegue identificar a cidade que você está. Se você estiver fora da tua cidade, ele já faz a justificativa no dia, sem precisar sair de casa. Então, justamente a recomendação nossa é não sair de casa se for justificar. Só sai de casa se for votar mesmo, né? Então, estando fora do teu domicílio eleitoral, faz pelo aplicativo. Se não conseguir, você consegue fazer pelo site do TSE e, de qualquer forma, nos 60 dias ainda é possível fazer a justificativa. Doutor, entrou num assunto interessante, a gente até conversava aqui antes da abertura do jornal, sobre as questões, né, que muitas notícias acabam sendo disseminadas de forma falsas. A gente falou tanto em combate fake news, mas nesse sentido de dar mais, entre aspas, praticidade ao eleitor. Muita gente recebendo aí mensagens dizendo que o juiz eleitoral, uma equipe, vai até ainda a casa da pessoa levar urna e ela tem que ir lá fazer uma espécie de cadastro. Tudo isso é mentira, é mais variados tipos de golpes, né, para acabar muitas vezes roubando dados dessas pessoas, né? A impressão que a gente tem é de que, de fato, é um golpe, né? A Justiça Eleitoral não vai até a casa, não existe a possibilidade de voto em domicílio, a pessoa precisa se dirigir até o seu local de votação para exercer o voto. Então, em hipótese nenhuma nessas eleições, a Justiça Eleitoral vai até a casa do eleitor. Esse deve ser um golpe muito ruim aí, então não é uma informação verdadeira, uma desinformação, né? Uma fake news. Em hipótese alguma, a gente vai emitir qualquer documento ou qualquer informação de que o eleitor vai receber a urna em casa. E até a questão aí do e-título, né, com o aplicativo da Justiça Eleitoral, como eu consigo saber, será que esse aplicativo é o real, será que esse aplicativo é falso? Além disso, tem outros aplicativos também que a Justiça Eleitoral disponibilizou através aí das plataformas para acompanhar resultados de eleições, tudo isso, mas que orientação, como eu faço para procurar esse aplicativo se eu não saber que de repente estou baixando um aplicativo falso? Procura sempre no site da Google, no site da Apple, né? Sempre vai estar lá o aplicativo, hoje ele está entre os mais baixados, então ele está sempre ali no topo dos aplicativos mais baixados. É um aplicativo específico, está lá identificado que é da Justiça Eleitoral, e baixando ele vai... E também as informações que constam ali não são informações confidenciais do eleitor, né? São informações relacionadas ao local de votação, se o título está válido ou não está válido, né? Essa talvez seja a informação mais importante. Você pode baixar o aplicativo, verificar qual é a sua condição, se você está apto a votar, né? Se não estiver apto a votar, não adianta nem se dirigir até a sessão, porque não vai ser recebido o voto. Excelente. Bom, hoje sexta-feira, né, o fórum estará aberto aí para atender as mais demandas, mas para o eleitor, tem algum serviço ainda que ele pode tirar sua dúvida ou fazer ainda hoje, em cima da hora? Ele pode procurar a Justiça Eleitoral para verificar a questão do título, né? Embora isso esteja sempre no e-título, a informação vai constar do e-título. Inclusive o e-título ele tem até um mapa para identificar o local do seu voto, né? Esse ano a gente teve algum agrupamento de urnas e algumas alterações de local. Então é importante que o eleitor, antes de sair de casa, confira. Se não tiver acesso à internet, ele consegue ligar para o cartório eleitoral, mas de qualquer forma essa informação está disponível tanto no aplicativo quanto no site do TSE. Então confira antes o local de votação, alguns locais no interior principalmente foram agrupados e foram deslocados do antigo local de votação. Então, a gente vai falar agora também sobre outro assunto, aí, sobre questões crimes eleitorais, né, para que a população até possa saber o que é e, de repente, se ver alguma situação dessas que vamos citar aí, possa fazer a sua denúncia. O que é considerado um crime eleitoral? Na verdade, realizar o transporte de eleitores talvez seja mais comum, fornecer alimentos no dia de votação, isso são condutas proibidas, né? Também a questão da boca de urna continua sendo proibida, não pode exercer a boca de urna, ou seja, fazer uma aglomeração de pessoas do mesmo candidato, ou tentar influenciar o voto do eleitor, né? Eu gostaria, inclusive, agora de agradecer a participação nas eleições do comandante Joas e do delegado André, que estão empenhados em realizar toda a segurança voltada para as eleições desse ano. E esse ano ainda vai ter a participação da Polícia Federal, que vai estar atuando aqui na cidade, vai estar verificando essas questões de crimes eleitorais. Verificada qualquer situação de crime, vai ser conduzido o criminoso até a delegacia de polícia ou então até o fórum para ficar lá retido enquanto a gente toma as providências cabíveis.
Já tem uma questão aí, talvez entre mais para a questão criminal, policial, né, que fala que o eleitor não pode ser preso. Tem um prazo legal aí antes e depois não pode ser preso. Essa situação confere mesmo em que condições? Confere, até 5 dias antes das eleições e 48 horas depois das eleições, o eleitor não pode ser preso, né? O candidato seria de 15 dias antes e 48 horas depois. Mas em caso de flagrante delito, ele vai ser preso, ou então na questão de sentença condenatória inafiançável, também vai poder ser preso. E também a questão de se ele for pego, qualquer eleitor que seja pego, tentando influenciar o voto, também é uma condição que a gente pode exercer a prisão dele, né? Eu já tinha feito essa pergunta aqui fora do ar, porque ontem muitos comerciantes acabaram fazendo essa mesma pergunta, e né, é algo que não é aqui a comarca local, o município que decide, mas sim a nível de estado. A aplicação da lei seca, vamos ter esse ano, como fica essa condição, quem que tem o poder de decidir se teremos ou não? Quem decide, na verdade, é o governo estadual. Até hoje, até agora, nesse momento, não tem nenhuma informação, embora deva sair nas próximas horas aí alguma informação acerca da lei seca ou não, né? O ano passado teve, mas ela acabou sendo derrubada, então não sabemos exatamente como é que vai ser esse ano ainda. Bom, a gente falou bastante sobre a questão, eu lembro até, muito material chegando através do TSE sobre o combate às fake news, né? Como que foi essa questão aqui na nossa cidade? Foi tranquilo ou ainda mesmo assim houve bastante situações como essas? Nós tivemos algumas questões pontuais, né, mas é importante salientar aqui que os candidatos realizaram uma campanha muito limpa esse ano, né, tão de parabéns todos os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador. As eleições esse ano são dignas de honra, porque de fato os candidatos evitaram emitir fake news, né. Tivemos algumas questões pontuais, mas nada muito grave, né. Bom, União da Vitória da comarca, que é um dos municípios que mais possuem eleitores, né? Em números totais, tem esse número de quantidade de eleitores que temos no município? São quase 39 mil eleitores que nós temos em União da Vitória. Em algumas sessões eleitorais aí nós temos, em razão, na verdade, de falta de urna esse ano, o TSE deixou para licitar as urnas um pouco tarde, né? Nós tivemos algumas urnas que tiveram que ser devolvidas. Então, nós tivemos que fazer algum agrupamento de algumas urnas. Algumas sessões estão agrupadas numa única urna. Nós temos um caso ali em São Cristóvão, no Colégio do São Cristóvão. Aqui na Unespar também tem muitas urnas que foram agrupadas. Então, pode acontecer de ter uma fila um pouquinho maior esse ano, né? Até essa questão da urna, né? Por mais que não é a primeira eleição, já tivemos a questão da urna eletrônica que são utilizada há muitos anos no Brasil, a questão da confiabilidade. No início, se suspeitava muito. Com o passar do tempo, o TSE conseguiu provar que é um processo eleitoral democrático e fidedigno. Mesmo assim, ainda tem muita gente que procura o fórum para falar sobre a questão de urna eletrônica? Ainda tem eleitores que procuram o fórum e tem parentes também que sempre vêm perguntar para a gente, mas é segura mesmo? A urna eletrônica ela é bastante segura. Ela não existe nenhuma ligação dela com a internet, com qualquer outra rede. Então, justamente em função disso, não tem como alguém hackear uma urna, porque não existe acesso de qualquer pessoa pela internet até a urna, né? Então, a urna ela é uma unidade fechada, não tem qualquer acesso a ela, a não ser por meio do terminal do mesário, né? A única forma de incluir dados ali seria por meio do terminal do mesário ou do próprio do eleitor, né? Mas, tirando isso, não tem como devassar essa urna e colocar votos ali, porque de fato o sistema é bastante seguro. De qualquer forma, o TSE e o TRE fazem a escolha de algumas urnas, são sorteadas no Paraná algumas urnas e são retiradas. Todas as urnas hoje no Paraná estão prontas já para receber os votos, no entanto ainda vai ter a escolha aleatória aí de algumas urnas que vão ser conduzidas até Curitiba e lá elas vão ser feitas testes nela. O dia inteiro vai ter votação nelas e cada voto vai ser emitido um documento ali confirmando e vai ser depositado. Então, existe um sistema de controle desses votos e no final do dia é feita a contagem dos votos que vai ser impresso na urna com os votos que foram impressos durante a votação. Então, existe um sistema de controle, não são feitos em todas as urnas porque não é necessário, né? Mas algumas urnas são escolhidas para fazer esse tipo de conferência. Bom, por mais que seja raro, mas pode de repente acontecer, se eu estiver votando, votei lá primeiro para o candidato e depois, quando for passar por outro, travou a urna de algum problema. O que fazer nesse momento, o eleitor?
Aguardar. Os mesários estão preparados para essa situação, né? Se faltar luz ou se travar a urna, existe um sistema de backup, a gente consegue fornecer uma outra urna, e o próprio cartão que existe dentro da urna que falhou ou que venha a falhar, ela vai ser transferida para a nova urna e todos os dados que foram gravados até então vão estar ali. O que pode acontecer é de que não tenha computado o último voto. Por isso que o eleitor que está ali na hora do voto vai ter que aguardar até que seja feita a recuperação da urna, né? E a gente vai conseguir verificar se foi computado o voto dele ou não. Se foi computado, ele já pode ser liberado. Se não foi computado, ele vai ser convidado a votar novamente. Até agora essa questão da urna, né? Outra questão que na cabine de votação, nada de celular para registrar voto ali, né? A gente recomenda, na verdade, que o eleitor vá até a urna, pode levar cola, aquela colinha indicando o número do vereador, o número do prefeito. A ordem é exatamente essa: o primeiro voto é o do vereador e o segundo voto é o voto do prefeito. Mas não leva no celular, porque o celular não vai ser permitido a utilização justamente para evitar que haja quebra do sigilo do voto. Né? É proibido você fazer selfie na cabine, é proibido você fazer utilização do celular durante o ato de votar. Então não leve o número do eleitor no celular, porque não vai poder utilizar o celular durante a votação. Bom, a gente já tentou aqui tirar algumas dúvidas, mas orientações gerais, se a gente pode passar ao eleitor aí nesse prazo agora, faltam aí sexta e sábado, 48 horas praticamente no pleito eleitoral e no dia da eleição. Que orientações, de maneira geral, a gente pode passar a esse eleitor? Então, a primeira recomendação é que o eleitor tenha paciência. De fato, essas eleições elas são diferentes. A gente está tentando evitar o máximo de qualquer tipo de problema que venha a ocorrer no dia da eleição, mas não tem como a gente prever todas as situações, né? Então, a gente pede paciência para o eleitor. Evite aglomeração no local de votação. Se direciona até o local de votação só o tempo necessário para votar. Exerceu o voto, a gente recomenda que volte para casa e não faça qualquer tipo de aglomeração nos pontos de votação, né? Evite também levar criança. É bastante comum nas eleições anteriores, até meu pai me levava para votar, era um momento legal, era um momento divertido para as crianças, né? Mas esse ano a gente recomenda que não leve criança. Se não tiver condições de deixar com outra pessoa, pode levar, mas a recomendação é evitar levar crianças, até porque o processo talvez esse ano seja um pouquinho mais lento e talvez a criança não tenha paciência para guardar também, né? Ainda mais duas questões. Na última eleição eu já vi que diminuiu bastante, né, a questão do derramamento de santinhos durante principalmente a madrugada, perto dos colégios eleitorais, onde vai ser local de votação. Essa conduta, ela é tida como crime? Ainda é crime. Tanto crime eleitoral e pode configurar inclusive um crime ambiental, né? Você poluir a cidade pode configurar um crime ambiental. Continua sendo crime. Em alguns locais a gente tem condições de verificar por meio de filmagens quem que foi o veículo que fez o derramamento dos santinhos, para apurar inclusive a questão da responsabilidade pelo ato, né? Excelente. E também, é claro, ainda a questão apuração. Aqui em nossas cidades, por serem todas em menos de 100 mil habitantes, acredito que a apuração dos votos com a tecnologia das urnas eletrônicas seja muito mais rápida. Tem ideia de que horário, mais ou menos, podemos saber quem são os prefeitos e vereadores eleitos? Essa é uma grande vantagem de utilizar a urna eletrônica, né? Se a gente comparar com o sistema norte-americano, que ainda está tendo contagem e recontagem de votos, ou quem lembra, quem é mais antigo vai lembrar que às vezes passava uma semana fazendo contagem de votos. A urna eletrônica fornece muito rápido o resultado. O maior problema seria a questão de deslocamento dos cartões, das memórias de cada urna até o fórum eleitoral. Mas a gente acredita que até às 19 horas já tem o resultado definido. Bom, a gente já citou aqui as eleições americanas, lá muito se fala já do candidato A, o candidato B, que houve uma reviravolta, um já acha que houve lá manipulação e já pede recontagem de votos. Na questão do Brasil, aqui na urna eletrônica, se o candidato ali, principalmente o que vem a perder a eleição, ele quiser ali uma contraprova, ele tem como pedir uma espécie de uma recontagem de votos? Através do boletim das urnas, né, é muito difícil, né? A questão é matemática mesmo. O que sai no boletim de urna é exatamente o que consta do cartão de memória, é o que vai estar na contagem dos votos. Mas por meio do boletim ali de votos, ele consegue somar todos os votos e vai conferir. Não teve nenhum caso até hoje em relação à urna eletrônica, mas pode conferir isso. Bom, então domingo, agora, dia 15, é o momento de você, eleitor, exercer a sua democracia e, claro, ter o seu direito
ao voto. Então siga todas essas orientações que aqui já trouxemos no Jornal da Manhã. Compareça, lembro mais uma vez, 17 horas fecham-se os portões. Brasileiro, nada de se atrasar dessa vez. Até porque, é claro, quanto antes se fechar ali o encerramento, mais rápido poderemos ter a apuração dos votos, que será feito inclusive aqui pela Jovem Pan, através das nossas mídias sociais e também pela Rádio Coirmã, Rádio Colmeia do município de Porto. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.